Preparados para uma jornada intelectualmente estimulante? Hoje, vamos desvendar as ideias de um dos pensadores mais controversos e influentes da história, Karl Marx. Embarquem conosco nessa viagem, através de sua vida e obra, explorando conceitos que desafiaram as bases da sociedade e que ecoam até os dias de hoje. Nascido na Alemanha, em 1818, Karl Marx, desde cedo mergulhou em um mundo de contrastes. Sua família, de classe média alta, testemunhou as convulsões sociais da Europa pós-Revolução Francesa. Foi nesse caldeirão de ideias que o jovem Marx despertou para as desigualdades e injustiças que o cercavam. Aos 18 anos, Marx ingressou na Universidade de Bonn, onde estudou direito. Porém, seu interesse ia além. Mudou-se para Berlim, um centro intelectual efervescente, onde se aprofundou em filosofia, história e economia política. Foi nesse período que Marx abraçou o socialismo e iniciou sua crítica radical ao sistema capitalista. Em 1848, Marx e seu amigo Friedrich Engels publicaram o Manifesto Comunista, obra que se tornou ícone do socialismo. Nele, os autores descreveram a sociedade capitalista, expondo suas contradições inerentes, e profetizando a ascensão inevitável do proletariado. O manifesto se espalhou pela Europa, influenciando movimentos operários e inspirando revoluções. As ideias incendiárias de Marx o tornaram alvo das autoridades. Em 1849, foi expulso da Alemanha, iniciando um longo exílio por diversos países europeus. Foi nesse período que dedicou-se à pesquisa e escrita de obras complexas, como O Capital, onde aprofundou sua análise crítica do capitalismo e propôs uma sociedade sem classes. Marx era um estudioso incansável, buscando entender as leis que regem a sociedade. Desenvolveu duas teorias fundamentais, o materialismo histórico e o materialismo dialético. O materialismo histórico examina a sociedade através das relações de produção e das forças produtivas, argumentando que estas determinam a estrutura social e histórica. Por outro lado, o materialismo dialético oferece uma perspectiva filosófica dinâmica, enfatizando a presença de contradições internas em todas as coisas e a transformação constante, por meio do conflito de opostos. Juntos, esses conceitos fornecem uma compreensão abrangente da sociedade, destacando tanto as bases materiais, quanto os processos em constante mudança, que impulsionam a história em direção ao progresso social. A mais-valia, um dos pilares do pensamento de Marx, é o conceito central da exploração capitalista. Marx argumentava que o capitalista se apropria do trabalho excedente do operário, gerando lucro e perpetuando a exploração. Essa exploração, segundo ele, é a principal causa da miséria e das desigualdades sociais no capitalismo. Marx defendia que a história é marcada pela luta de classes. De um lado, a burguesia, detentora dos meios de produção e do poder. De outro, o proletariado, explorado e empobrecido. Essa luta, segundo ele, levaria inevitavelmente à Revolução Socialista, onde o proletariado tomaria o poder e estabeleceria uma sociedade sem classes. Para Marx, a transição para o socialismo exigiria a ditadura do proletariado. Nesse período,
o Estado seria controlado pelos trabalhadores, que usariam seu poder para eliminar as classes sociais e construir uma nova sociedade baseada na igualdade e na justiça social. O objetivo final de Marx era o comunismo, uma sociedade sem classes, propriedade privada ou Estado. Nesse sistema ideal, os meios de produção seriam de propriedade coletiva, e a distribuição de bens seria feita de acordo com as necessidades de cada um. Para ele, o comunismo representaria o fim da alienação e da exploração humana, libertando o indivíduo para sua plena realização. As ideias de Marx foram alvo de diversas críticas ao longo da história. Seus detratores o acusam de utopia, extremismo, e de ter inspirado regimes totalitários. No entanto, é inegável que o pensamento marxista representou um marco fundamental na história do pensamento social e político. Sua análise crítica do capitalismo e sua proposta de uma sociedade alternativa continuam a inspirar debates e reflexões. As ideias de Marx tiveram um impacto profundo no século XX, inspirando movimentos operários, revoluções socialistas e a formação de regimes comunistas. Apesar das falhas desses regimes, a influência do marxismo na luta por justiça social e igualdade é inegável. Embora o comunismo não tenha se concretizado como Marx imaginava, suas ideias oferecem ferramentas valiosas para analisar a sociedade e compreender as lutas sociais. O seu legado nos convida a questionar as desigualdades, explorar alternativas ao capitalismo e buscar uma sociedade mais justa e humana. Mais de 140 anos após a morte de Marx, o mundo ainda está sob o sistema capitalista. As desigualdades sociais persistem, a exploração do trabalho continua, e as crises econômicas se repetem. Diante disso, cabe a cada um questionar: as ideias de Marx ainda são relevantes? Ou o capitalismo, com suas adaptações, se tornou um sistema mais justo e sustentável? A jornada pelas ideias de Karl Marx foi uma imersão nas contradições da sociedade e nas lutas por um mundo mais justo. Exploramos conceitos complexos e refletimos sobre o futuro da humanidade. Este vídeo teve como objetivo instigar o pensamento crítico e convidar à reflexão. Lembre-se, as ideias de Marx são um ponto de partida, não um dogma. Cabe a cada um construir sua própria visão de mundo, buscando a justiça social, a igualdade e a plena realização humana. Obrigado pela atenção, e até a próxima.